Agora, Inês é morta. Você já parou para pensar quantas encarnações na mesma família você já teve com a sua mãe e com o seu pai? E com os seus irmãos? Hoje eu vou te mostrar como os laços afetivos uniram e unem almas ao longo de suas encarnações. Vamos viajar desde a história de há 2000 anos, psicografado por Chico e trazido por Emmanuel, até os dias atuais e perceber como a força do amor supera o tempo. Oi, eu sou Rafael Ávila, seja bem-vindo ao Espírita Soul. E se você é um curioso, assim como eu, também vai adorar esta história. Vem comigo, mas eu já vou te avisando que se você piscar o olho hoje ou assistir na velocidade 2x, vai se perder, então se liga. A gente começa esse rolê espiritual lá na Roma Antiga. Vamos falar um pouquinho do espírito de Flávia Lentulus, o personagem principal de todo o nosso vídeo. Flávia era a filha do senador romano Públio Cornélius Lentulus, mais conhecido posteriormente como Emmanuel, esse mesmo, o mentor de Chico Xavier. A sua mãe era Lívia, uma moça de família nobre, e aos 7 anos de idade, Flávia contraiu lepra, o que hoje nós chamamos popularmente de hanseníase, e naquela época não havia cura. E é por conta desta doença da filha, em busca de um ambiente mais saudável, que a família se muda de Roma para Cafarnaum. Lá eles descobrem os milagres de Jesus de Nazaré, e graças à fé de sua mãe Lívia, a pequena Flávia se cura da doença. Perto dos 20 anos, ela se casa com Plínio Severus, que será o seu grande companheiro ao longo das futuras encarnações. E essas histórias todas você verá neste vídeo. E com um pouco mais de 30 anos, ela perde a visão. Flávia Lentulus e o seu esposo morrem na erupção de Vesúvio, na trágica história de Pompeia. Ah, uma curiosidade. Segundo Emmanuel, Lívia, a mãe de Flávia, era um espírito muito evoluído e não encarnou mais, mas continua trabalhando muito e inspirando Emmanuel e outros amigos da vida superior para a continuidade da obra do Cristo. Vamos para o segundo capítulo do nosso vídeo. A próxima encarnação de Flávia que ficou marcada na história foi a de Inês de Castro. Essa jovem galega que viveu na Idade Média era dama de companhia de Dona Constança Manuel, uma castelã que viria a se casar com o príncipe Dom Pedro I de Portugal. Não vai confundir ele com o Dom Pedro I do Brasil. O nosso Dom Pedro só vai nascer quase 5 séculos depois, beleza? Mas antes de eu contar o desenrolar deste triângulo amoroso, pois é, porque Pedro se apaixona por Inês de Castro, é importante que você saiba que Dom Pedro I era filho de Dom Afonso IV e neto de Isabel de Aragão. Ela foi a rainha que foi beatificada e canonizada. Isabel ficou conhecida como Rainha Isabel ou Rainha Santa. Isabel de Aragão foi importantíssima na história, como uma rainha bondosa, caridosa, que cuidava dos menos favorecidos e também mediadora de conflito, tanto entre os povos como dentro da sua própria família. O seu caso mais emblemático foi quando promoveu o Milagre das Rosas, que, segundo contam, a rainha saiu do castelo de Leiria numa manhã de inverno para distribuir pães aos mais necessitados. Ela acabou sendo surpreendida pelo seu marido, o rei Diniz, que lhe perguntou onde ela ia e o que ela levava no avental. A rainha teria exclamado: "Olha, são rosas, senhor." Mas desconfiado, Dom Diniz questionou: "Rosas? Em janeiro?" E Isabel expôs então o conteúdo do avental do seu vestido, e nele havia rosas, ao invés dos pães que ela havia escondido. Isabel de Aragão é importante também porque ela foi fundamental na criação do seu neto, o Dom Pedro I, e repassou a ele ensinamentos amorosos que marcaram a sua vida. Agora, voltando aos tempos de Inês de Castro, lembra que eu disse que ela era dama de companhia de Dona Constança, né? E que Dom Pedro se apaixonou por ela. É claro que isso não deu bom. O rei Dom Afonso IV mandou Inês de Castro para um exílio para ficar longe de Dom Pedro. E quando Dona Constança morreu, o príncipe foi atrás dela, foi buscá-la. Dom Pedro I e Inês de Castro viveram juntos na informalidade por anos.
tiveram 4 filhos e como esse relacionamento não era bem visto pela monarquia, pelo medo dos filhos bastardos reivindicarem o trono e também pelas questões políticas envolvendo aquele reino, Dom Afonso mandou matar Inês de Castro, que morreu degolada na Quinta das Lágrimas. Dom Pedro, quando descobriu a morte de Inês de Castro, ficou desolado e com o coração cheio de raiva queria vingança. Mas sua mãe, sábia, lhe disse naquele momento: meu filho, agora Inês é morta. Ou seja, já foi. Zé fini. Pegou de onde veio a expressão, né? Anos depois, quando Dom Afonso IV morreu em 1357, Dom Pedro I, agora com 37 anos, se tornou o rei de Portugal. Trazia em si no espírito as ideias de justiça e paz semeadas por sua avó lá na juventude, mas ainda tinha o coração amargurado e mandou caçar e matar os assassinos de Inês de Castro. Não satisfeito, exumou o corpo da amada e, com uma certidão de casamento que haviam realizado escondido dos pais do rei, a coroou rainha póstuma. Depois, colocou o corpo do cadáver no trono e fez os nobres e súditos beijarem a mão da rainha morta conforme a tradição. Avançando um pouco mais na história, vamos para o próximo capítulo. Nele veremos o espírito de Flávia Lentulus e Inês de Castro vivendo agora na Espanha como Joana de Castela, conhecida também como Joana Louca. Joana era filha dos conhecidos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela, que uniram as suas coroas, lançando as bases da unificação dos reinos ibéricos da Idade Média, à exceção, é claro, de Portugal. Dessa união nasceria o Reino de Espanha. Em 1496, Joana casou-se com o arquiduque Felipe de Habsburgo, ou Felipe I o Belo, que não, por acaso, é o mesmo espírito de Dom Pedro I, de Plínio Severus. A sua vida foi rica de espiritualidade, com amor puro pelo marido, e quando Felipe I morreu, ainda jovem, aos 28 anos, em 1506, deixou Joana grávida. Segundo a história, isso a teria deixado louca, e por esse motivo seu pai a manteve vivendo isolada no mosteiro de Santa Clara, em Tordesilhas, de 1509 até a sua morte em 1555, aos 76 anos. Ela viveu afastada dos seus 6 filhos a maior parte de sua vida, e segundo manuscritos mediúnicos de Chico Xavier, trazidos pelo espírito da própria Joana, ou Inês de Castro, como prefiram, a considerada loucura que a mantinha presa, isolada, nada mais era do que a manifestação de sua mediunidade, com destaque para a vidência, e que foi acentuada com a morte do marido. Inclusive, ela mantinha consigo uma urna funerária com seus restos mortais. Em nosso quarto capítulo da história, olha aí, não vai se perder. Séculos depois, esse mesmo espírito de Flávia, Inês e Joana retorna no século XIX na França, agora na roupagem de uma personagem conhecida do movimento espírita. Sabem quem ela foi? A pequena Caroline Baudin. Caroline, junto de sua irmã Julie, foram as médiuns que auxiliaram Allan Kardec na codificação espírita e colaboraram com a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E podemos perceber como nada se perde nos desígnios divinos. Olha só como a mediunidade de Joana de Castela serviu e ajudou na preparação de Caroline para suas atividades mediúnicas. Quando essa primeira obra da codificação foi lançada, Caroline já tinha 18 anos. E segundo consta, possuía ela uma rara evolução e maturidade precoce em sua alegre e angelical postura. A sua tarefa espiritual já estava cumprida, e Caroline e a irmã abriram espaço para outras médiuns acompanharem Kardec. Assim, Caroline casou-se no ano de 1857 com Émile François Frédéric Chaillan de Mauriez. Vou te dar uma chance só para você adivinhar quem era esse espírito. Claro, aquele que foi Plínio, Dom Pedro I e Felipe I. Olha só como as almas afins se cooperam mutuamente para que consigam progredir na evolução.
Esses casos chegaram através do espírito de Inês de Castro, pelo médium Chico Xavier, no ano de 1977. Os manuscritos originais foram entregues em mãos para Caio Ramaciotti, que organizou os textos e publicou o livro Mensagens de Inês de Castro. Aliás, Isabel de Aragão foi um espírito muito próximo de Chico Xavier. Segundo consta o próprio Chico, no dia 10 de julho de 1927, 2 dias após ele ter feito sua primeira psicografia, ele a viu seu quarto se iluminar. Isabel de Aragão pedia a ele que auxiliasse os irmãos mais pobres, e Chico se preocupou porque ele também se considerava pobre e não tinha o que dar. Mas Isabel disse para ele repartir os pães com os necessitados, que no tempo certo ele teria à sua disposição os recursos necessários. A partir deste dia, ele dedicou-se ao trabalho de caridade material, distribuindo semanalmente pães a crianças, famílias e idosos de Pedro Leopoldo e de Uberaba, até o dia da sua morte em 2002. Isabel de Aragão o acompanhou sempre como mentora deste trabalho lindo de solidariedade. Isabel de Aragão hoje seria a ministra veneranda, uma das ministras da colônia espiritual de nosso lar. Só para você não perder o fio das encarnações. Caio é filho de Rolando Ramaciotti, um abnegado trabalhador da doutrina espírita e do Cristo no Brasil. Rolando fundou em 1967 o Grupo Espírita Emmanuel, entidade filantrópica com o propósito específico de divulgar a obra de Chico Xavier. E Rolando faleceu no ano de 1979. Mas tem mais, fica aí. Caio é a reencarnação de Plínio, Dom Pedro I, Felipe I e Émilie François. E o seu pai, Rolando, fora no passado seu pai também, o rei Afonso IV. Certamente esses espíritos têm muita coisa juntos para resolver, não é mesmo? E provavelmente o espírito de Inês de Castro os tem assistido nessa encarnação, amparando e dando sustentação. Lindo demais. E eu não posso deixar de dizer que existe uma teoria trazida por um grupo que conviveu com Chico Xavier. Nessa teoria, eles afirmam que ele seria o espírito de Flávia, Inês de Castro, Joana, Caroline, mas isso só seria possível se Chico Xavier resgatasse essas memórias de forma anímica, já que ele as recebeu quando encarnado, mas ele nunca afirmou isso. Bem, seja como for, tá aí na sua mão mais uma baita história, recheada de muitas curiosidades espíritas. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, colabora com a gente aqui no canal, comenta o que você achou de todas essas histórias e ligações entre esses espíritos e, é claro, compartilha, envia para os seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão adorar conhecer também. Te espero em breve, hein? Para mais uma Curiosidade Espírita.